Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Cristina, Paz do Senhor, amém? pastora Kira. Hoje nós estamos no nosso episódio número 4. E hoje o nosso convidado não pôde vir, então fica adiado para uma próxima vez. E vamos bater um papo então com o meu collab, pastora Kira, hoje. O intimado fui eu hoje. Bom, a pergunta sempre inicial, você sabe, né? Como foi a sua conversão, né, para Jesus? Se você tinha alguma outra religião? Pergunta dos nossos colegas aqui, nossos irmãos aqui da igreja. Amém. Amém. A paz do Senhor. Sim, antes, né, a família é católica, não praticante, né, e tive um pouquinho de estudo dentro da Bíblia, mas dentro do catolicismo. Com relação à conversão, né, falando um pouquinho antes, né, tinha no local em que eu trabalhava, tinha um rapaz que falava bastante de Jesus, falava de Deus pra gente. Só que nesse momento eu era aquele que meio Paulo, meio Saulo, né? Eu debatia bastante com ele com relação ao que ele falava sobre a Bíblia, até no momento onde, de tanto eu pesquisar para tentar enfrentá-lo na argumentação, ele soltou, falou assim: ah, Marcelo, acho que você vai ser pastor. Na época eu nem liguei, eu falei assim: não tem nada a ver isso daí. Ele falou assim: você está pesquisando muito, está olhando esse negócio, tá querendo aprender sobre a Bíblia, para argumentar, acho que você tem um pé dentro da igreja já. Aí eu desconsiderei na época, mas graças a Deus, Deus faz tudo perfeito e no tempo dele. Verdade. Aí teve esse período, né, de trabalho junto com um colega evangélico. Teve também, né, o período quando o Diogo, né, o nosso mais velho. Na verdade, nós perdemos, né? Tivemos um aborto espontâneo quando, né? Sim, teve a primeira gestação. Isso. Mas com relação ao Diogo, né, acredito que foi um momento assim mais que fundamental para essa parte da conversão. Certo. Por quê? Porque na primeira cirurgia foram 3 meses que vocês ficaram, né? Praticamente vocês dois ficaram internados, né? E graças a Deus fui abençoado com a oportunidade de poder estar indo visitar todos os dias. E o que acontecia? Nesse momento ainda não conhecia a Jesus da maneira que eu conheço, né? Você chegou a comentar chegou a falar, né, que você recebeu oração, o Diogo recebeu oração, você aceitou Jesus dentro do hospital. Foi, aceitei. Né? Ele me aceitou. Isso, Jesus te aceitou. Isso. E nesse momento eu ainda não tinha me quebrantado diante do altar. E assim, eu não era muito de falar para você, eu só falei que nós tínhamos tido uma visita no hospital. Quero agradecer o pastor Kate. Foi o pastor Kate que foi nos visitar lá e, né, nos apresentou. Eu falei, quero conhecer sim esse Deus. E foi a palavra de Jesus andando sobre as águas, né, quando ele chama Pedro, né? Foi essa palavra que ele me passou e eu já sabia que eu precisava de Jesus, né, na minha vida. Eu vejo que assim, né, o tratar de Deus assim desde quando nos casamos ali, né? Deus tem cuidado de cada detalhe, né? Já no... Graças a Deus. Continue, por favor. Sim, e aí você já tinha aceitado a Jesus, você, né, já estava
estudando a palavra, estava recebendo oração e palavras. E depois que o Diogo, né, teve alta, né, vocês retornaram para casa. Isso. E aí, no caso, né, o pastor Kate convidou para estar indo à Santa Ceia, da onde ele estava congregando. E eu lembro que você chegou. Acho que na primeira vez a gente foi junto e depois eu não fui. Isso. Isso. E aí eu continuei, né, só indo. levava você aos domingos e ficava com o Diogo, né? Deixava você lá na porta da igreja. Isso. E depois de um tempo, depois na hora do final do culto, eu ia lá buscá-la, né? Verdade. E isso foram durante alguns meses, eu não lembro, foi uns 6 meses, por aí. Isso eu lembro, na igreja já tinha um pregador já tinha entregado que eu estava à espera de alguém para ir para a igreja. Só que Deus já estava na peleja. Então, Amém. por isso eu falei, eu Cris Matico, eu não iria fazer, né? Não ia ficar no seu pé falando, vamos para a igreja, né? Porque eu fiquei debaixo da palavra ali que o pregador entregou, né? Certo, Amém. e aí, graças a Deus, e foram alguns meses, e aos poucos, né, tanto eu ainda estava trabalhando com esse colega que falava sobre a Bíblia, falava sobre Jesus, e aí aos poucos eu fui salvando alguns louvores, escutando algumas rádios, onde se falava, né, do Evangelho, tinha alguns louvores que eu acabei escutando na rádio, que achei interessante a sonoridade na época. Sim. E aí até que um dia, né, eu lembro que eu falei assim, não, hoje eu vou ficar no culto com você, né? E aí acredito que foi, vamos dizer assim, um pontapé inicial para poder estar me aproximando de Jesus. Sim. Eu lembro que tiveram alguns cultos onde também aceitei a Jesus lá nessa igreja. Foi. E graças a Deus, né, depois de alguns meses a gente fez o estudo para o batismo e nos batizamos. Isso. Né? E aproveitando isso, né? Já estava, acho que quase 2 anos, né? Acho que é 1 lá, ano e né? meio. Isso. Não lembro de estarmos como membros, mas eu lembro que a gente Isso. estava frequentando já há algum tempo. E aí, como estava falando, né? Deus vem preparando a gente já desde o começo. Deus, né, olhando para trás, né, vendo tudo que Deus já fez, tanto na nossa vida como na minha vida, porque eu já tive um acidente de carro muito grave, onde literalmente eu derrubei um poste. Foi. Eu não, o carro derrubou o poste. E até a pessoa que foi me socorrer lá, o bombeiro, falou assim, graças a Deus você bateu no poste. Né? E na época eu lembro que eu fiquei muito bravo com esse comentário, né? Meio que acabei quase que destratando o pessoal dos bombeiros, né? Os bombeiros são uma bênção, graças a Deus que eles estavam lá atentos ao que estava acontecendo. Que aí ele chegou e falou assim, japonês, vem cá, se você não acerta o poste, você ia cair dentro do rio, dentro do córrego. Se você caísse dentro do córrego, o pessoal só ia te achar amanhã de manhã. E hoje, analisando, eu falo assim, não, graças a Deus, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Verdade. Independente do tempo, tinha que acontecer tudo isso para hoje poder estar aqui louvando e engrandecendo o nome de Deus. Deixa claro que, assim, foi um livramento, isso antes da gente se conhecer, tudo, né? Sim, muito antes. Verdade. E nós sabemos que Deus cuida de nós desde o ventre das nossas mães, né? Isso, antes mesmo dele aceitar a gente de volta, né? Praticamente, a gente retornar para Jesus. Isso. Também você falou sobre o Diogo.
Você é realizado como pai? Como é que é, assim? Nós temos 2 filhos. Temos o Diogo e o André, na verdade. Sim, Você se graças a sente Deus. realizado? Graças a Deus, sim, eu me sinto realizado. Como, né, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Sim. Foi um desejo, né, de ser pai de menina, Foi. mas Deus abençoou com 2 meninos lindos e maravilhosos, que são Verdade. Glória a bênçãos, Deus. né? Deus deu um processo para cada um, Sim. né, para estar nascendo, e uma experiência de vida também única para a gente, Verdade. né? Eu lembro que O Diogo foi um escolhido, né? Para vir, né, com um probleminha no coração. E, na verdade, o tratar foi conosco, né? O tratar de Deus, né? isso foi um tratar para foi a maneira que Deus encontrou, acredito, né, né, para estar mostrando, né, é aquilo, é tudo para a glória dele, né? Amém. Ele é o médico dos médicos, ele é aquele que Ele estava arrumando a nossa casa, né? exatamente. É, E aí também o André veio também para estar arrumando, foi. para que a gente não que a gente fizesse uma bolha, né, criasse É, o Diogo dentro de uma bolha, mas foi um tratar também. foi uma experiência, está sendo uma experiência É, muito impactante, né? Ver o desenvolver dos dois, como que cada um é único e sim. como que Deus opera com cada um deles, né? Hoje a gente estava num estudo bíblico e o pastor falou sobre, né, de o bebê tem a água ali dentro né, da barriga para respirar, né? E o André, ele também é um milagre porque o dia que fomos fazer o ultrassom não tinha quase mais líquido, né? O líquido amniótico, né? E quando o médico tirou o André do ventre, eu lembro também que até o médico chorou, né? É verdade, os dois foram praticamente da mesma maneira, né? Verdade, Tipo, é. vai fazer o exame, aí o médico já fala assim, ó, liga pro médico, Sim. que provavelmente ele vai te passar alguma coisa diferenciada. É tipo, pega as coisas e vai para o hospital. Verdade, verdade. Existe a família perfeita? Pergunta. A família perfeita, sim, é a família que tem Deus como base, né? Agora, essa família perfeita que as pessoas acreditam que é aquela família margarina, né? Propaganda de televisão, com certeza as pessoas olham assim e falam assim, ah, é tudo mil maravilhas, né? Não, não. E as pessoas esquecem, né, que tudo tem um agir de Deus. Verdade. Da mesma maneira que é a planta, né, que precisa da semente para ser cultivada, tudo. Não vai existir uma família tão perfeita se não tiver Deus como centro. Verdade, verdade. Nenhuma família é perfeita. É que ninguém conhece os bastidores, só vê o palco, né? É Muitas verdade, é vezes. muito fácil, né? Tem pessoas que falam assim, ah, a grama do jardim do vizinho é mais verde que a própria, né? É porque a rede social hoje faz com que a gente coloque, poste fotos, a foto do nosso palco, do resultado. Mas ninguém sabe a história por trás, né? Para sair essa foto, esse palco. Ninguém vai postar alguma coisa ruim que aconteceu. Ou se alguém posta, né? Tipo, por exemplo, o cara tira foto do carro com o pneu furado. É, As pessoas não vão ver isso, vão ver qual é o carro dele, né? Vão começar a comentar a respeito disso. sim, E é aquilo, né? A princípio precisa estar revestido, né, com a sabedoria de Deus, porque independente do momento, independente da situação, sempre vão haver contendas contra as nossas próprias vidas, né? é, Então a gente precisa estar vigilante e não sim. deixar cair dentro desses comentários e nem também incitar a esses comentários, né? Verdade, verdade. Ah, a gente estava falando de Deus, de como que Deus cuida da gente. Sim. Tem também aquela vez que quase que a gente trocou um terreno que não era nosso por um carro, né? Verdade, quer contar, pode contar, né? Fica à Não, vontade. então,
o que aconteceu, antes que entendam mal. Né? A Cristina tinha, logo que a gente casou, né, para estar constituindo tudo, local para a gente estar morando, tudo. Primeiro a gente ficou morando numa casa lá na Vila, no Jardim Vila Formosa, né, lá Isso. na Zona Leste. A gente tinha alugado lá, mas a Cris já tinha um terreno aqui em Arujá. E aí a gente já estava assim, vamos mudar, vamos procurar algum lugar para gente, né? Já estava vendendo esse terreno. Sim, já estava vendo Já esse estava terreno. vendo esse terreno, até que surgiu uma oferta. Foi assim, o meu tio, o tio Tadashi, ele falou assim, vamos mudar de imobiliária. Porque aquela imobiliária não estava, já fazia assim, muito tempo que estava lá. E aí, depois disso que o tio Tadashi mudou de imobiliária, aí veio a proposta, Isso, aí veio uma proposta. que Assim, parecia muito boa. tipo, muito interessante. É. Aí até agendamos lá, fomos Fechar o negócio. é isso, praticamente fechar o negócio. Aí o rapaz falou assim, não, ó, tá aqui, né, eu vou fazer pagamento através do carro, Vamos trocar né, vamos trocar o carro, tal, não sei o quê. Não, tá bom, né, vamos. Aí, né, a gente deu uma volta no carro, viu que tá tudo ok com o carro. Sim. Aí ele já, não, tô a chave, leva o carro, tal, não sei o quê. Não, vamos lá passar na frente do terreno, tá bom. Aí quando a gente levou ele na frente do seu terreno lá, ele, não, mas não é esse terreno. Não é esse terreno que eu queria. É, Não era esse que estava na minha mente. verdade. É. Ele se enganou. Acho que não sei se foi a imobiliária que se enganou, né? Teve alguma E coisa lá assim, que quase que a gente sai com o carro. olha que engraçado, né? Que parece assim, a porta fechou, né? Pra gente, né? Naquele momento. Porque nós fomos atraídos pela proposta dele. Né? Isso foi antes da gente ter o Diogo e a gente queria, né? Ter um cantinho para ter os nossos filhos ali, né? Isso. E Mas Deus é perfeito, tanto é que tipo, a gente encarou que, tipo, foi algo... foi de Deus. Foi de Deus. Ele Foi ter de fechado Deus. aquela porta, né? Isso, graças a Deus Deus não deixou que a gente saísse com aquele carro, né? E Isso. depois passasse por algo diferente pro rapaz, né? Isso. Mas graças a Deus, logo em seguida, apareceu um abençoador para estar comprando o terreno com Foi. valor praticamente do valor que a gente também recebeu de um apartamento, né? Ele falou assim, ó, tá aqui o cheque à vista. E aí já... Quando a gente olhou o cheque, eu falei, meu Deus, será que eu posso confiar, né? Verdade. Mas, e graças a Deus já tinha aparecido a oferta do apartamento, né? Isso. Praticamente no mesmo período. Aí Deus só abençoou. foi assim, trocar o cheque de lugar, né? Isso. A gente recebeu o cheque e aí já compramos o nosso apartamento, graças a Deus, Graças né? a Deus, né? A benção. Foi. Mas fora, muito engraçado, né? Quase que... O agir de Deus é maravilhoso, né? Então, cada detalhe ele cuidou, né? É verdade. E o que como pai, né? Como o tema, assim, é do Dia dos Pais, para fechar esse mês de agosto, vamos lá. Como pai, assim, o que você acha que Deus tratou, mudou, transformou na sua vida através dos nossos filhos? Como pai, como ser humano. Tem aquela passagem que, né, Jesus ensina que tem que perdoar 70 vezes 7, né? Todo dia é uma bagunça dentro de casa que... Não. Não, brincadeira. Não, como pai, sim, é algo totalmente... É você perdoando eles, é isso? É algo totalmente diferente, né? A gente sabe que são Ou eles perdoando crianças, você? sabe que são crianças que têm que se desenvolver como crianças. Sim. Né? Muitas das vezes já fui pego
pela falta de sensibilidade, de entender que são crianças, né? Não nasceram gigantes. Isso. Então elas têm que se desenvolver tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente. Debatendo em casa, né, as diferenças, né, entre eles, né? Isso. Mas assim, Porque é como sua mãe fala, né? Cada filho é como, né? um dedo da mão, Isso, um tudo dedo da mão. diferente. Todos são diferentes, todos têm uma função diferente, né? Todos, Isso. né? Cada um tem uma impressão digital diferente também. Cada um é único, né? No caso, né? Sim. É. E coisas. Assim, o perdão, assim, a questão de ser criança e, né? Sim, a parte uma coisa muito, muito pura, né, das crianças, Sim, é essa parte de se porventura acontecer algum desentendimento entre eles, em menos de 5 minutos eles já se perdoaram, já estão brincando de novo, isso, já esqueceram, colocaram no esquecimento, verdade. né? E eles confiam, né? Eles confiam Isso. nas pessoas, confiam nos pais. E assim como, né, Jesus fala, né? Uhum. Que a gente tem que ser como crianças. E com certeza essa ingenuidade não, Pureza. a pureza das crianças para com o próximo, né? Independente do que a pessoa é ou de como que ela está se portando, eles relevam, se junta todo mundo para o único objetivo, vamos brincar de alguma coisa, Sim, né? Não tem o X, o Y, o Z, é todo mundo criança, vamos todo mundo brincar junto. verdade. E é dessa maneira que Jesus quer que a gente trate uns aos outros, né? Quando ele fala, amai uns aos outros, né? Uhum. Amai o próximo como a si mesmo também. Certo. Mas Foi isso. Daí tem a parte do desenvolvimento deles, que eles acordam. Tem aquele que acorda mais agitado, tem aquele que acorda mais calmo, sim, né? Cada um sim. tem o seu período de florescer, né? De energia. São bênçãos. São bênçãos. Eles Glória a Deus. questionam e indagam bastante coisa, né? É legal parar para conversar. Às vezes sai algumas discussões desnecessárias que tem que ser podadas já logo no início. É uma outra coisa, assim, Ah, algo que mudou com relação à família. Sim, teve a parte de querer estar mais próximo deles, né? Deles e de você, né? Da casa. foi a questão de ter mais tempo, né? Pra gente, né? Isso. Teve uma hora que teve a necessidade. Isso, com relação a estar distante, né? Um tempo de qualidade, De porque estar mais presente, né? presente, exatamente, de Isso. estar presente junto com a família. Mas eu Eu acho que isso veio também da questão de ter ficado muito tempo dentro do hospital. Eu e o Di. Aí depois, a questão de você ter que ficar sozinho em casa também 3 meses. Na época, né? Você ia todo dia nos visitar, mas aí você chegava de serviço e era, Isso. né, ruim a noite, né, Era com bem você. solitário e ficava nisso. Ele ligava para você, Verdade. boa noite, e aí no outro dia era essa rotina até chegar ao horário de visita, ia fazer a visita, Verdade. via o Didi, via você. E sim, né, graças a Deus eu tive a oportunidade né, no caso do Di, de dar mamadeira durante a noite, de poder estar acompanhando, levando no pediatra, no médico, nas consultas de rotina do INCOR, Sim. né, tá próximo dessa maneira. Quando teve o André também, já tinha uma proximidade, Uhum. mas algo que era de comum acordo era assim, papai leva para a escola, ou papai vai buscar, né, ter um período a mais, né, não só ou leva para a escola e depois só aparece para dar boa noite, ou só no outro dia que eles me viam, né? Certo.
o que já tinha ocorrido algumas vezes devido a toda a rotina que tinha na época. Verdade. Houve uma época que teve a necessidade mesmo, né? Tem um negócio para você. Oi, pai, hoje eu tô aqui pra agradecer a tudo que você fez. Obrigado, te amo. O Deco. Deco. Deus abençoe, filho. Obrigado você, obrigado Deus por ter mandado você para minha vida, para a vida da mamãe. Oi, pai, eu te amo. Obrigado por ser um pai bom e excelente. E espero que Deus esteja na sua vida sempre. Eu te amo, pai. Beijão. Amém. Deus abençoe, Diogo. Beijão. Quer mandar uma mensagem para eles? É que foi tudo de última hora. Eu não sabia que o vídeo ia sair assim de lado, talvez. Mas, você gostou? Sim, que bênção. Filhos, né? Deus abençoe. Bastante coisa que papai desejou, já recebi de Deus, né? Que é uma família abençoada, né? Filhos maravilhosos. E sim, eu desejo muito, muito mais coisas ainda junto com vocês, né? Que Deus venha abençoar nossas vidas, que vocês sejam também pessoas abençoadas, onde quer que vocês estejam, que vocês sejam possuidores disso. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Então é isso, meu amor. Para dizer para você também, né, que obrigado por esse pai maravilhoso que você é e sempre cuidou muito bem de nós, né? Primeiro a mim e já desde o começo planejamos ter uma família, né? E Deus deu a família assim que se fosse para escolhermos, né, não seria tão bom assim. Tudo que a gente passou juntos com os nossos filhos, tudo que aprendi como mãe, você como pai, sei que foi pelo mover de Deus. E Deus cuidou de cada detalhe e eu agradeço muito a Deus pela sua vida, tá? Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Também sou muito feliz e realizado pela nossa família. Sei que Deus tem coisas inimagináveis para nós. Amém. E Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a nossa casa. Amém. Amém. Então. Uma coisa também que é legal, né? Que é legal não. Que eu achei que é muito interessante foi, né? Depois da conversão, de aceitar Jesus, de se batizar, de vir a conhecer o Ministério Sansei. Sim. E pela graça e misericórdia de Deus, Glória a Deus. Ele tem a certeza com relação a essa parte do pastorado, que é algo que eu estou aprendendo, né? Todos os dias eu aprendo, tanto em casa quanto no ministério, né? Aqui, que acredito eu que não só para mim, mas como para todos os pastores, todos os ministros do Evangelho, eles se sentem também como responsáveis, não só a autoridade, né, que é necessária sobre o ministério, mas como pais também, assim como a gente fala do pastor Wilson, né, o pastor Wilson, né? Pastor, O pastor Wilson. Isso. Né? Cada um daqueles que realizam a obra de Deus sentem também um pouquinho de pai,
Isso. dessas ovelhas também, de alguma maneira, Sim. contribuindo para... Os filhos espirituais aqui, né, na igreja. Exatamente. Isso. Que nós oramos, né, todos os dias por eles. Intercedemos. Isso, intercedemos por cada vida, né? As pessoas não precisam ficar sabendo mais, né? A gente tem orado, sim, pelo ministério, Sim. por cada vida aqui. Já vejo, assim, a equipe do Sunset Mission como se fossem meus filhinhos, porque... Ai, é sério, é um amor por eles, porque... a diferença de idade é grande, né? Todo mundo já sabe, com a equipe. Mas, assim, eu me sinto muito bem estar com vocês também. Vou aproveitar a oportunidade de falar isso para todo mundo saber que eu amo cada um de vocês, viu? E podem contar comigo e eu conto com vocês, tá? Tá? Quer repassar mais alguma coisa, pessoal que está assistindo? Fica à vontade. Sim. Como você disse também, né? Não só a parte de paternidade, mas o ser pai inclui o ser marido, né? Primeiro você tem que ser marido para depois você ser pai, Sim. né? E para aqueles que já são casados e estão para ser pais, desejam ser pais, né? Continuem orando, né? Levantem clamores. Maridos, ajudem as suas esposas. Eu tenho que falar isso porque ela pediu, tá? Então, Jesus. não, a casa ela não constitui-se só do marido ou da esposa ou dos filhos, né? Acredito que as bênçãos, né, que são os nossos filhos, só existem porque um cuida do outro, né? Eu cuido dela, ela muito cuida de mim, e assim nós cuidamos dos nossos filhos. Sim. E Foi como bom. disse, né, durante a parte do Diogo, quando ele retornou da cirurgia, tudo, eu tive essa oportunidade de estar ajudando. De que maneira, né? De como ele, né, teve alta e estava tomando mamadeira, então, durante a noite, eu que ia lá, preparava a mamadeira, É verdade. né, Sim. e dava a mamadeira para ele. Não cheguei a acertar a mamadeira na testa dele, né? Mas teve uma vez que você saiu do quarto e estava eu e ele dormindo no sofá, né? Foi. O Diogo no meu colo assim, eu dormindo também, Que mas já sem a mamadeira. Foi. Né? Tive a oportunidade de trocar várias fraldas. Acho que você teve essa oportunidade de fazer tudo isso, porque eu lembro que eu voltei do hospital meio bem deprimida, né? Quase em depressão, né? Mas Deus é bom. Por isso que eu falo, você é um excelente marido. Né? Graças a Deus, né? Deus fez tudo perfeito, né? Teve esse período de internação de praticamente 3 meses. Né? Nasceu, depois de 20 dias, teve esse processo de mais 3 meses no hospital. Foi, com certeza, doloroso para vocês, né? E para mim também foi bastante custoso emocionalmente. A gente estava entendendo ali o que era ser um só corpo, né? Deus estava tratando ali. Isso, bastante. Nesse tempo, o que é ser um só corpo, né? Porque quando a gente é um só corpo, a gente vê que essa perna está mancando um pouco, né? Então a outra perna tem que se esforçar mais para o corpo andar, né? Sim. E foi um tratar de Deus, né? Em tudo. Graças a Deus. É o tempo do choro e, né, do sorriso, né? Que está escrito em Eclesiastes, né? Também. Isso. Nesse período também, eu quase aprendi a cozinhar, eu ainda faço. Quase aprendi a cozinhar, né? Isso não é muito bom deixar na mão dele, não. Né? Não, tô brincando. Né? Mas, hoje já a Deus, aprendeu a fazer bastante coisa, né? Exatamente. Por quê? Porque tem isso, né? Tem dias que Sim.
o braço direito está mais cansado, tudo. Nós dividimos todas as tarefas. Isso a gente faz também por acordos conscientes, né? A gente sai uma DR e a gente, né? Amém? Amém. Então, é do Dia dos Pais, mas amém, casais. A gente vai fazer um especial de casais aí também, né? Viu? E sim, né? Que cada um de vocês contribuam para o lar de vocês dessa maneira, né? Não só a função do homem de provedor, mas sim de acolhedor, né? Tem hora que não basta você chegar e também só repreender o seu filho ou querer repreender a sua esposa, né? Tem que ouvi-los também dessa maneira. É. Com certeza eu acho que isso daí tem uma boa parcela para que Sim. Deus tenha prosperado o nosso relacionamento até hoje. Sim, sim. Quer falar da educação também? Dos filhos? Assim, um pouquinho. O que você acha, assim? Como é que o pai participa? Deve participar na educação dos filhos? Hoje em dia, O papel do pai, o homem ali, né? No caso, né? antigamente só a mãe que controlava o chinelo voador. Hoje em dia, nem a mãe nem o pai está controlando, né? Não, eu acredito assim. Antes, muita parcela da educação ficava por conta da mãe, exatamente porque o pai ficava ausente durante o dia inteiro, trabalhando para suprir a casa. Sim. E com certeza, hoje, a parte de interação dos pais com os filhos, mesmo por conta do serviço, pode ser uma parcela maior. Sim. Né? Tanto o pai ou a mãe, eles acabam tendo que trabalhar fora, eles têm condições de estar educando o seu filho dentro de casa. Certo. A parte da educação, a minha visão é que parte de dentro de casa Sim. para a sociedade. Quando você estava assim o dia inteiro fora no trabalho, eu muitas vezes no começo, você lembra quando tinha que repreender o dia? Você chegou a ligar e Eu falando ligava assim, muitas vezes. Teve vezes que eu até liguei chorando para você para falar que eu não conseguia dar uma bronca, ser um pouquinho mais firme ali, né? É verdade, teve isso. Mas graças a Deus também Então nessa teve hora essa o papel evolução. do pai foi importante, né? Para me dar força também, porque eu não podia dar uma bronca e amolecer, né? Então fica firme, você falava no telefone, né? Você deu a bronca, deixa ele. A gente não era, a gente não fala castigo, mas a reflexão, né? Isso. Vai lá, reflete, ora, né? Isso, Esse é o teve momento. bastante, Isso. Vamos orar juntos, né? Vamos refletir juntos, porque não é só você que errou, né? Coisas assim. Muitas vezes foi assim, né? Isso. E que nem foi dito, né? Não por estar ausente, não participa da educação. É verdade. Né? E Isso. aí, quando retornava para casa, já sabia o que tinha acontecido, né? E aí, às vezes conversava, né? Já tirava, às vezes lembrava, falava assim, aconteceu isso? Mas já foi tratado, então já deixa quieto. Então, amém. Sim. Então, e pergunta dos irmãos da igreja, tá? Por que o pastor Wilson te chama de português? Então, na verdade, assim, também não sei por que o pastor Wilson decidiu falar isso no microfone, né? Mas, já que ele expôs essa peculiaridade, a minha descendência é portuguesa, por parte de mãe. Né? Na verdade, os meus avós, se não me engano, nasceram em Leiria, Portugal. Leiria, isso. E vieram para cá já grandinhos. Eu não vou saber explicar quantos anos eles tinham.
Você de portugueses é a terceira geração também, não é isso? Seus avós vieram de lá, Isso, meus avós nasceram sua lá, mãe nasceu aqui. aqui no Brasil, certo, terceira geração. Isso. Uhum. E aí, né, não tenho cara de português. Meu pai é filho de japonês. Isso. Meu pai era filho de japonês. Também a terceira, você também é a terceira geração de japoneses. Exato. Meus avós nasceram lá no Japão e vieram para cá. E aí eu nasci aqui em São Paulo. E por isso que tem o sobrenome japonês. Exato. Exatamente. Exatamente. Né? E sempre houve essa, vamos dizer assim, essa brincadeira, essa coisa, mas como que falo que você é já portuga, né? Japonês com português. Isso. Né? Até um tio meu fica, você é já portuga, já portuga. Sim. Né? Já teve alguns encontros de família também que falam assim, meus primos japoneses, como que vocês são tudo português e tem primo japonês? É verdade. Somos eu e os meus irmãos, né? A gente, Isso. quando chegava assim, o pessoal ficava, os primos japonês, primo japonês. É. Bom, eles são em 3 irmãos, Isso. né? E no caso, somente, eu acho que o mais novo, que tem cara de mestiço mesmo, né? Isso. Porque O mais novo, ele tem o pastor Akira, ele é o mais velho, né? O irmão mais velho. Depois o do meio também, cara de Isso. japonês, né? Isso. O irmão do meio também, ele é bem puxado para japonês. Né? E meu irmão mais novo, ele já tem as feições mais de mestiço mesmo, né? Sim. Tanto é que ele é mais alto que a gente, ele Isso. tem um olho diferente também. É, olho maior, né? Isso. Isso é verdade. Outra E aí? pergunta. Você quer continuar falando? Não, pode perguntar. Questão do karatê. Da onde veio? Você é faixa preta. Karatê veio do Japão. Tudo bem. Bom, como é que, assim, na sua vida, desde quando, que idade, como é que é com seus filhos também, falando de pai para filho, assim? O karatê já há muito tempo que eu conheci, né? Na verdade, assim, se não me engano, foi na época que eu tinha uns 9, 10 anos. Meu Sim. pai colocou numa academia que ele conhecia o sensei, né? O professor. Foi por Era- algum motivo, assim? Meu pai, ele queria, né? Ele falou que ele queria ter tido a oportunidade de estar treinando. E como ali próximo da onde ele trabalhava tinha uma academia, aí ele falou assim, você não indicou, né? Ofereceu para treinar. Certo. E aí lá eu treinei, se não me engano, acho que alguns meses. Treinei alguns meses e aí depois eu parei. Sim. Parei, mas eu gostei da arte marcial, né? Certo. Do tipo de treino. E aí, mais para frente, aí se não me engano, aí já com uns 13, 14 anos, foi aonde, próximo de casa, aí tinha uma academia e a gente começou a treinar. Eu e os meus irmãos, nós 3 treinamos praticamente até a faixa preta sempre juntos. Né? Graças a Deus, Deus abençoou com 2 irmãos bons de treino. Às vezes a gente corria dentro de casa, assim, minha mãe ficava doida, que um tirava com o outro, assim, parecia Vai ver que ia dar alguma catástrofe, aí quando ia ver, tava os 2 dando risada, os 3 dando risada no Mas chão. vai ver que era por isso que a sua mãe tinha colocado no karatê, não era para vocês. Acho que era para gastar energia lá na academia, mas a gente voltava com um pouquinho mais de energia. Mas explica para o pessoal sobre a disciplina, né, que o karatê ensina. Eu não sou né, lutadora de karatê, mas assim sempre admirei muito. Você
ter tantos anos se dedicado, né, ao karatê, a chegar à faixa preta, até hoje vem dando aula. E assim, eu vejo assim um ensinamento muito bonito no karatê, na parte de disciplina, de pai para filho, né, que passa de geração para geração. Fala um pouco dessa disciplina. Certo. Dentro da academia, dentro do karatê, existe essa disciplina onde o sensei sempre ensina o respeito aos mais velhos, ensina a hierarquia, ensina a parte de respeitar os seus próprios limites, Sim. né? Então, você sempre tem que tomar por ensinamento, dentro do karatê, essa parte de disciplina, Certo. organização, disciplina. E isso daí é muito legal, porque graças a Deus o Diogo e o André, eles tiveram aulas de karatê na escola, tiveram essa oportunidade e eles desejam continuar treinando, né? Desejam continuar treinando. Isso. É orientado para eles, eu falo com eles a respeito que há necessidade de treinar, porque é dessa maneira que você vai se aperfeiçoando, né? Só na Certo. prática e tem que estar sempre em movimento, né? Sim, sim. Nessa trajetória, desde quando eu comecei até hoje, ocorreram alguns períodos onde eu me afastei do karatê devido à família, devido ao profissional, mas graças a Deus é algo que como se fosse andar de bicicleta, né? Você não esquece. Você treina os movimentos, mas pode ser que você, né, quando retorne, eu não lembro a sequência, que são os katas, né? Aí vai desenferrujando da memória. Eu gosto muito de assistir, né, vocês treinando e vejo muitos golpes diferentes, né, muitos movimentos diferentes, né, e eu vejo que tem que ter muita força de vontade e dedicação para isso, né? Isso é o que acontece. Quando o pessoal começa no karatê, eles iniciam com a faixa branca. Certo. Né? E a cada faixa existe vamos dizer assim, uma matéria mínima que precisa estar sabendo para passar. Sim. Porque não é simplesmente você fica um período e aí troca de faixa. Né? A necessidade de ser feito um exame de faixa, onde, né, os faixas pretas escolhidos, designados pela federação, Sim. eles fazem uma avaliação dos atletas. Sim. E aí sim, dentro da pontuação que você atingiu, você é autorizado a estar recebendo a faixa do próximo nível. Percebi também que não é só a parte técnica, né? O sensei pergunta para os pais também. Não chega a perguntar para os pais se... Nos senseis que dão aula mais na parte infantil, aí sim, eles possuem esse tipo de questionário, né? As senseis que dão aula dentro de escolas, tudo, exatamente para estar fazendo com que a criança não desenvolva só a sua parte física, né? Sim. Mas sim a parte psicológica, dentro de casa, se está tudo ok. E a exatamente disciplina. Isso, a disciplina. Não porque... só a parte da escola, mas como a parte disciplinar dentro de casa. Isso, eu lembro de o sensei ter mandado um questionário para a gente responder em casa. Eu me lembro bem disso. Se eles eram obedientes em casa, se eles faziam, né? Perguntas assim, né? Positivo, tem alguns senseis que eles fazem isso para estar ajudando na disciplina das crianças. Sim, sim. É muito importante, né? Saber que não só ali, como é que fala, no tatame, na academia, a criança está fazendo tudo bonitinho, mas aí chegar em casa ou na escolinha, ele ter... Criar problemas, né? Isso. Isso também te ajudou bastante, como pai, para te preparar como pai. Já o ensinamento, já desde aí, então. Sim, ajudou. Isso também faz parte. Faz parte. Da sua faz identidade. Parte também. Né? Tem bastante coisa com relação à disciplina e à educação.
Sim. que ajudaram no desenvolver da paternidade, né? Certo. E também, né, algo que era muito muito desejado, né, que os nossos filhos, né, se fosse da vontade de Deus, Sim, poder estar treinando também o karatê, né? verdade. É claro que quando teve esse negócio da cirurgia do coração, Uhum. isso Do Diogo. do Diogo foi um pouquinho, na época foi um pouquinho triste, porque Nós não sabíamos como ele iria sair do hospital. isso, como que seria o desenvolvimento, Isso. havia muita coisa que os médicos passavam, É. que naquele momento acabou sendo Isso. Os médicos chegaram a falar sobre ele ter sequelas, né? Talvez não ia poder estar numa escola normal com crianças normais, né? Assim, isso, talvez não andasse, não isso. falasse. Talvez teria que ter uma escola especial para ele andar, falar, essa parte motora, essa parte foi bem alertado pra gente, né? Isso. E eu lembro que eu fiquei bastante chateado na época, mas depois eu entendi que o agir de Deus não cabe a gente entendimento, né? Na época, nesse primeiro impacto, não conhecia Jesus, aí depois disso... Foi aí que a gente entendeu que o nosso sonho não é o mesmo sonho que Deus tem para o nosso filho. Exatamente. Né? É aí que a gente entendeu isso, né? E aí, depois de um bom tempo, né? Foi na escola, ele teve a oportunidade de estar treinando com observações de não ter a parte do impacto, né, de contato físico, tudo. Era um limite ali, né? Os médicos liberaram, contanto que ele não entrasse em luta. Isso. Então tem a parte do karatê que não é luta, né? Explica melhor para o pessoal também essa parte, né? Quando o médico liberou que ele treinasse, né, que tinha condições de estar treinando tudo e que a única ressalva seria para evitar os impactos, né, na parte de luta. Sim. Então eu dei graças a Deus porque exatamente assim, o karatê ele não é só pancada, ele não é para pancadas, é uma arte marcial desenvolvida para a defesa pessoal. Sim. Né, hoje é um esporte praticado por milhões de atletas pelo mundo, né? Um esporte olímpico. Agora é um esporte olímpico, né? Também, graças a Deus, tem essa oportunidade de vários atletas estarem demonstrando. Verdade. Não só a parte da luta, mas tem a parte do kata, que seria uma coletânea de movimentos, né? Com começo, meio e fim, aonde não tem nenhum adversário. O adversário seria imaginário, né? É onde treina só os movimentos. Treina só os movimentos. É claro que para você treinar os movimentos, você precisa fazer o treino de condicionamento físico, precisa fazer um treino, né, com os movimentos, né, ter o autocontrole do corpo e da mente. Certo. E eu fiquei maravilhado, porque como pai, né, do filho poder estar realizando isso, e como atleta de karatê também, que é um sonho, né? Acredito eu que todo pai atleta quer que o filho pratique o mesmo esporte, né? Verdade, porque para mim assim, eu sonhava e eu via assim, o meu sonho não é o sonho do meu filho nessa hora. E aí na escola o sensei chegou a falar, não, vê com os médicos se ele pode fazer e tal. E aí o médico liberou, contanto que não fosse luta e que fosse observado. E até aí tudo bem. Só que eu nunca imaginei que ele ganharia uma medalha. Né? Foi quando ele saiu do colégio com uma medalha no pescoço. E eu não sei quantos anos ele tinha na época, tinha acho que 8 ou 9 anos. Era da federação. O sensei dele tinha... Viu a ação, a atitude dele, né, junto com o colega, e aí o sensei dele trouxe a medalha que ele tinha ganhado no campeonato
da federação e aí entregou pro Diogo, né? Sim, foi uma, né, Honra o mérito. isso, honra ao mérito, né? Né? Tipo, a Porque o amiguinho atitude que dele você tinha se teve. machucado, E ele ajudou lá, escorando. ele lá foi o buscar único que voltou dos amigos para buscar um amigo machucado, no caso, né? Isso. Bom, então eu espero que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje. A gente não pode falar tudo, né? Porque aí a gente vai entregando aos É poucos, só né? a primeira conversa. Isso, essa é a primeira conversa de vamos marcar outras. Você vai estar aqui sempre comigo como collab, né? E para finalizar, Acho que então, foi daí que saiu o Koala. Collab, Koala. então para finalizar, pastor, vamos fazer uma oração. Amém. O pastor faz uma oração para gente, Amém. tá? E então, enquanto a gente vai fazendo a oração, eu já vou me despedindo aqui. Até o próximo episódio. Um beijão para vocês. Deus abençoe. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui conversando, Senhor, para que mais famílias sejam edificadas, Senhor, através do Teu nome. Senhor, guarda, Senhor, cada um, Senhor, que está assistindo esta entrevista hoje, essa conversa. Senhor, que cada um, Senhor, seja abençoado, que cada um, Senhor, venha ter uma família conforme a Tua palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Desde já, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.